Me perdoa, eu ainda estou aqui refletindo sobre esse pequeno tratado de burrice que eu mencionei e estou fascinado com os comentários aqui no nosso campo, divididos, né, entre as pessoas que consideram que a minha catarse contra a burrice foi justa e aqueles que consideram que isso se definiu por uma manifestação de arrogância. Olha só, eu vou ser ainda mais sincero. Quando o Pedro me convida para estar aqui no canal, e eu topo estar aqui no canal, sei lá, tem aí 2 mandatos parlamentares, um tempo lecionando o assunto, acompanho, né, a política brasileira há umas décadas, parará, parará. Se o Pedro me chamasse para fazer um programa sobre gastronomia, se o Pedro me chamasse para falar sobre futebol, se o Pedro me convidasse para, sei lá, mencionar a vida dos orangotangos selvagens de algum lugar da África, falar, pô, Pedro, você me desculpa, mas eu não vou presentear a sua audiência com a minha burrice. Porque todos nós podemos ser burros em vários assuntos. E o cara se torna arrogante a partir do momento em que ele acha que ele pode falar com propriedade sobre algo que ele não entende. Quando você tem um canalha como o Ives Gandra, tateando e contornando e contorcendo a Constituição para justificar uma tentativa ditatorial, você pode encaixá-lo na categoria calhorda. Ocorre que nesses tempos de mídia social em que a gente vive, a grande linha de transmissão nacional é a burrice. E a gente precisa atacar a burrice. A gente precisa fazer com que os idiotas percam a modéstia, Pedro. Isso é muito urgente, Nelson, meu querido, no Brasil. A gente começou a paparicar burro, como se burro tivesse, assim, essa condição de ficar prejudicando todo mundo com a própria burrice, cara. Nós precisamos acabar com isso e deixar de ninar ignorância. Você tem que virar para a pessoa, não, pera lá, você quer realmente debater esse assunto? Você está partindo de qual teórico, qual livro? O que você viu para dar essa opinião? Não. O cara subiu numa caixinha e acha realmente que ele pode vir te dar uma lição profética sobre as coisas. Cara, quando eu não sei, eu me calo e escuto. É assim que eu aprendi no colégio militar, entendeu? Onde eu tinha aula de geografia, história, matemática, português, ciências. Porque é assim que o mundo evolui. Se a gente passa a mão na cabeça de jumento, nós vamos junto pro buraco. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, isso precisa ser dito, é que nós estamos debatendo democracia com quem não sabe o que é democracia. A gente fala de golpe com pessoas que não têm noção. Ô, gente, eu leciono em 5 faculdades aqui em Belo Horizonte. Fazer uma intervenção. Só para fechar, eu leciono em 5 faculdades. Nós estamos falando de pessoas que entraram no ambiente universitário 20 e poucos anos. E estão ali aprendendo o que é função de vereador, o que é um Estado democrático de direito. Uma coisa que não é ensinada no Brasil. Ou seja, as pessoas aqui, a nação, e aí parabéns pelo seu exultar do Rui Barbosa, que é um cara que eu sou apaixonado. Sim, eu me dedico muito a ser professor e me dedico muito a usar as mídias sociais para tentar passar algum conhecimento, porque se a gente não compreende que as pessoas precisam partir de um patamar de conhecimento para debater, para participar, nós vamos salgar carne podre. Porque sempre vai ter um pilantra, um canalha, um mau caráter, que vai usar a ignorância como combustível para chegar no regime ditatorial. Por quê? Porque ele se pensa iluminado e capaz de conduzir-nos a todos para um lugar melhor. Isso nunca conduziu as pessoas para um lugar melhor. E o grande problema é que hoje no planeta você tem o outro fato que piora isso tudo, que existem ditaduras que oferecem para as pessoas qualidade de vida. O meu marco teórico de doutorado é Singapura. Se você anda pelas ruas de Singapura, educação, saúde, sustentabilidade, é tudo maravilhoso. Você só não tem imprensa livre, você só não tem capacidade de participação, como é a economia, né, o capitalismo de Estado chinês, como é o que acontece em outros lugares, que até tem IDH, mas não tem liberdade. Então, assim, desculpa, mas eu, sob a pecha de arrogância, vou continuar combatendo a ignorância. Eu só discordo em relação ao que a gente tem que exigir normalmente das pessoas para que a gente discuta a democracia, porque você falou
sobre o tempo de estudo, sobre as 3 faculdades. A gente tem hoje um índice menor de 20% da população brasileira que tem acesso a curso superior, né? São 18,4% segundo os números do censo de 2022 do IBGE. E o nosso maior problema para discutir democracia é realmente que a gente tem que falar com quem não sabe direito o que é democracia, com essas pessoas que estão confusas em relação a isso ou que acham que a democracia não é uma coisa importante, que ela não é Eu me fiz explicar mal, então. Eu me fiz explicar mal. Eu não acho que isso é uma coisa só para ser debatido em faculdade. Eu seria bem burro se eu defendesse isso. Não, mas em relação ao preparo das outras pessoas mesmo, é o que eu ia concluir. Se as pessoas que estão chegando na faculdade não sabem o que é isso, você imagine o povo em geral. Claro que 80% não está na faculdade. Tem que tentar educar isso desde a escola. Aqui em Belo Horizonte eu criei uma lei justamente para colocar no contraturno escolar noções de civismo, democracia, direito, porque isso não é ensinado. Como é que as pessoas vão aprender? Acho que é fundamental ensinar para todo mundo. Mas é por isso que eu acho que, como jornalistas e como comunicadores, a gente não pode excluir essas pessoas que não tiveram esse preparo, até porque a gente fala bastante aqui no Central a respeito do sucateamento da educação básica no Brasil, né, que lá na redemocratização a gente ampliou o acesso, mas a gente não melhorou a qualidade. Então, é natural que a gente tenha no Brasil uma grande quantidade de brasileiros que não sabem o que é democracia, que não dão a ela a devida importância, mas deixar de debater com essas pessoas ou começar a debater com elas somente no momento em que elas passarem a entender o que é democracia e qual é a importância, vai levar a gente para o buraco muito mais rápido. Então, com isso, eu tomo cuidado. Eu acho que a escolha do que a gente faz com o nosso tempo é muito preciosa. Eu sinto que debater pressupõe algum patamar, no sentido em que, senão, você pode comunicar. Eu te digo mais, no jornalismo brasileiro, eu consigo pensar pouquíssimas pessoas que sabem definir democracia muito bem. Senão, não embarcavam tanto na onda desse atual governo, não embarcavam tanto na onda de alguns políticos que passam release e são só mencionados nos canais de reportagem. Eu vou te dizer o seguinte, hoje, na análise de vários temas que a gente tem no Brasil, há uma solidão grande na comunicação de tentar levar isso para as pessoas, porque, primeiro, não tem tempo, né? Esse tempo que a gente tem aqui no Canal Meio para discutir livremente sobre isso não é uma coisa que acontece sempre. E, segundo, porque as pessoas confundem, como muita gente confunde, democracia com voto, né? Ou seja, as pessoas compreendem, nunca leram um Robert Dow na vida, não compreendem que a democracia ela é, sobretudo, a resistência à concentração de poder. Democratizar é impedir que as pessoas concentrem poder. E tem muita gente que acredita que a democracia é o seguinte, a pessoa ganhou a eleição, ela teve mais voto, ela pode, portanto, governar sem seguir alguns princípios que não concentrem essa capacidade de ordenar os outros. Nós estamos num país que tem uma tradição absurda de gostar de papais no governo, de gostar de bons samaritanos ou de salvadores na pátria sentados numa cadeira governamental. Isso é tudo menos democracia, né? Democracia não tem um chefe, não tem um líder, não tem um pastor. Mas nós estamos num país em que os políticos, muitos deles, se transvestem de pastores, de papais, de líderes, de samaritanos, e o povo embarca. Então, claro, concordo com você, não dá para você querer debater só quem parte de um patamar, o que seja, não é isso não. Mas não dá para ficar dando trela e ficar passando a mão na cabeça de ignorante, porque se você não dá um bom chega para lá na burrice que assola o Brasil, isso fica normalizado. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.